Vamos examinar essas opiniões de Kant sobre a oração. Quando lemos essas opiniões, nós temos, em primeiro lugar, vamos dizer, o intuito purista ou purificador. Ele está falando de um cristianismo exterior e contrastando com a oração feita, nas palavras do próprio Jesus, em espírito e em verdade. O próprio Jesus diz: não adianta você ficar gritando na sinagoga, batendo no peito, fazendo grandes demonstrações, você tem que orar em espírito e em verdade. Então, num primeiro instante, nós temos a impressão de que o que Kant está fazendo é isso. E, de certo modo, isso é o que ele quer fazer. Ele quer purificar a religião popular, tá certo? Falando contra os verbalismos e as demonstrações e puxando tudo para o que ele chama o espírito da prece. Ou seja, não se apegue à letra, mas se apegue ao espírito. Não é isso? Ele diz que a prece em si mesma, a prece com palavras, é desnecessária porque Deus já sabe tudo, você não vai poder, primeiro, você não vai poder dizer nada que Deus já não saiba. Em segundo lugar, você não vê Deus, e você não pode falar com alguém a quem você não tem acesso no mundo da experiência. Você não pode, né? E terceiro, você não pode agir sobre Deus. Bom, estas três premissas, elas são erradas, elas não correspondem absolutamente. Você pode perfeitamente falar com alguém que você não vê. Você não pode ter a garantia de que a pessoa ouviu. Em segundo lugar, é você que não pode ouvi-lo. Se uma pessoa não está aqui, às vezes nós falamos com pessoas que estão mortas. Às vezes eu converso com meu padrinho de batismo, o tio Torres, converso com o Dr. Miller, falo umas coisas para ele. Não sei se eles ouviram, e certamente eu não os ouço de maneira alguma. Mas nada absolutamente me impede de falar. Em segundo lugar, como eu não posso agir sobre Deus se nós o crucificamos? Nós não apenas agimos sobre Deus, mas fizemos uma devastação em cima dele. Vocês assistem o filme do Mel Gibson, que está lá mais ou menos descrito como uma coisa foi de verdade, não foi brincadeira isso aí. Então, como é que você não age sobre Deus? Quando nós falamos vida, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é paixão? Paixão é o contrário da ação, é sofrer uma ação. Portanto, se houve uma paixão de Cristo, nós agimos sobre Deus, fizemos uma bela porcaria ali, tá certo? E em terceiro, ele diz: Deus não é objeto da nossa experiência. Eu digo, bom, isto aí é uma premissa que não está provada de maneira alguma, porque, vamos dizer, a coisa da qual mais existem testemunhos é de aparições de Jesus Cristo, Nossa Senhora, em tudo quanto é lugar, pessoas que conversaram, e às vezes narrada de uma maneira que você não tem nem como duvidar, como é o caso desse menino da África, esse Emmanuel Segatache, que era um sujeito analfabeto, que não era nem batizado, e que teve de Jesus Cristo a revelação antecipada de muitas coisas que iam acontecer no seu país, como de fato aconteceram, tá certo? Você tem o caso, vamos dizer, do milagre de Fátima, onde 70 mil pessoas assistiram essa coisa acontecer. Fala, como não é objeto de experiência? Então, vamos dizer, no século XVIII houve uma imensa campanha contra a ideia do milagre. E o milagre era sempre descrito em termos de que o milagre é objeto de fé. Eu digo, mas se o milagre fosse objeto de fé, né, ele não seria um acontecimento no tempo, ele se daria apenas na imaginação. Mas nós cremos no milagre justamente porque ele tem alguma manifestação física. Se não tivesse manifestação física, não seria milagre algum. Não é isso? Então, quando Cristo faz o paralítico andar, bom, o paralítico sai andando mesmo, ou ele só acredita que saiu andando? Então, quando o Padre Pio faz aquela moça sem pupilas enxergar, que ela enxerga até hoje, ainda sem as pupilas, não é isso? É o que aconteceu no mundo físico. Tá certo? Então, vamos dizer, você pode dizer que atribuir esses milagres a uma entidade espiritual pode ser matéria de fé, mas o fato em si mesmo não pode de maneira alguma. Né? Isso quer dizer, o que vai suscitar, vamos dizer, um ato de fé é um fato que aconteceu no mundo espaço-temporal, no mundo físico, tá certo? Vamos dizer, os corpos incorruptíveis dos santos que estão aí há séculos, você vai lá ver aquilo. De bom, tem duas atitudes, você pode acreditar na explicação que a igreja está dando, ou você pode arriscar alguma outra interpretação, se você quiser, tá certo? E você dirá que a primeira é baseada na fé, e a segunda é baseada na ciência, o que não é verdade absolutamente, porque, vamos dizer, uma hipótese de uma futura explicação científica não é uma explicação científica de maneira alguma, embora seja vendida como tal.
Então, tudo isso você vê que as premissas nas quais ele está se baseando são altamente problemáticas. Porém, a mais problemática de todas, as mais problemáticas são as seguintes. Primeiro, ele diz que o objetivo da prece é de ordem moral. Ou seja, na prece eu estou me educando a mim mesmo para eu agir em conformidade com a vontade de Deus. Eu digo, muito bem, mas como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Então, ele está partindo do princípio de que a vontade de Deus é uma coisa que está óbvia, bem explicada e que só resta você cumprir. Né? A pessoa pode dizer, mas não tem os 10 mandamentos. Eu digo, tem, mas você acha... Por exemplo, pega o primeiro mandamento. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele acabou de dizer que nós não temos nenhuma experiência de Deus. Se eu não posso falar com alguém que eu não vejo e que eu não tenho acesso no mundo da experiência, como que eu posso amá-lo? É inteiramente absurdo. Quer dizer, o amor por um ser invisível, inacessível, totalmente alheio ao mundo da nossa experiência, é tão impossível, ou mais impossível até do que falar com ele. Falar você pode falar, você não tem a garantia de que ele está ouvindo, mas nada impede de falar. Agora, amá-lo, né? Como seria possível? Portanto, a primeira manifestação, primeira e indispensável manifestação do amor a Deus é o desejo de conhecê-lo. Pode ser que você ame uma pessoa e não queira nem conhecê-la. Você viu aquele filme Nunca Te Vi e Sempre Te Amei, né? Os caras passaram o tempo escrevendo, trocando carta e tal, mas estavam loucos para se encontrar. Ou não? Bastava as cartas, né? Não quero conhecer você não, tá bom assim, só quero suas cartas. Isso não é possível no mundo humano e muito menos possível na relação com Deus. Então, a primeira e mais óbvia manifestação do amor a Deus é buscar a Deus, né? Sem pressupor que você o conhece. Você pode ter um monte de ideias erradas a respeito de Deus, outras verdadeiras, mas você não sabe distinguir. Ou seja, você pergunta a Ele, quem é você? Você vê que essa pergunta reaparece muitas vezes no Evangelho, né? O próprio Cristo pergunta, o que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Moisés, outros dizem que outros dizem que você é o Filho de Deus, né? Então, a pergunta, quem é você? Isso é uma coisa fundamental. Você vê quando as pessoas têm visões de entidades espirituais, o que a igreja recomenda? Qual é a primeira pergunta? Quem é você? Se eu começar com quem não sei se você já sabe que é o diabo. Né? Vamos dizer, a identidade daquele que se apresenta em nome de Deus, tá certo? É uma coisa fundamental. Então, o desejo de conhecer a Deus é preliminar à ideia de amar a Deus e de obedecê-lo. Eu não posso obedecer a um sujeito que eu não conheço e do qual eu não sei absolutamente nada. Então, isso é muito mais absurdo do que a ideia de falar com Deus. Então, você vê que todo o raciocínio de Kant está baseado numa premissa de que nós sabemos quem é Deus e nós sabemos o que Ele quer de nós. Essa premissa não é verdadeira de maneira alguma. Mas se essa premissa é tão duvidosa, de onde ele tirou isto? Porém, tem coisa mais grave um pouco. Ele diz que eu posso fazer oração com o espírito correto, o espírito interior, sem nem mesmo ter muita certeza da existência de Deus. Então, peraí. Eu não posso falar com uma pessoa que eu não vejo que está fora da minha experiência. Mas eu posso me dirigir sinceramente a ela sem nem saber se ela existe. Então, ora, se eu... Isso aí é mais ou menos como você escrever uma mensagem, colocar na garrafa e jogar no oceano. Eu não sei se alguém vai pegar aquilo. Tá certo? Como é que eu posso agir em consequência, tá certo? E obedecer a uma criatura a um ser se eu nem sei se ele existe? Né? Então, por exemplo, evidentemente que eu negar a existência de Deus é negar toda a autoridade dele. Se eu negar a existência de Deus, é negar automaticamente a sua autoridade. Como é que o sujeito que nem existe fica me dando ordens e ainda tem que cumprir? Quer dizer, a dúvida sobre a existência, ele admite a dúvida sobre a existência de Deus como algo que em si não atrapalha o espírito da prece. E o espírito da prece, para ele, é um espírito moral, ou seja, é um esforço de autoeducação que eu estou fazendo para cumprir a vontade de Deus. Tá certo? Mas tente fazer isto, você está tentando cumprir a vontade de Deus e ao mesmo tempo você está colocando em dúvida a existência dele. Então isso quer dizer que a sua obediência também vai ser condicional. Eu vou fazer tal coisa supondo que Deus existe, mas eu não sei se ele existe. Se ele não existe, quem diz que os mandamentos dele são estes e não outros? Se ele não existe, então os mandamentos dele não vêm dele, evidentemente, porque o nada produz. Então o nada certamente não ditou 10 mandamentos para Moisés, nem coisa isso para nenhuma. Tá certo?
O que ele está exigindo é uma impossibilidade psicológica pura e simples. Quer dizer, você ter uma obediência sincera a alguém que você não sabe se existe e que não sabe se deu aquelas ordens que você está cumprindo. Chegamos aqui, vamos dizer, num ponto que é idêntico ao que a gente chega quando tenta fazer o experimento de Descartes, que eu descrevo no livro Visões de Descartes. Ele está pedindo que você faça uma coisa impossível. Não dá para você fazer isso. Portanto, é claro que estas opiniões Kant não tirou da experiência real, porque essa experiência ele não teve, e ninguém já teve, e ninguém vai ter nunca. Esta experiência é mais impossível do que você falar com alguém invisível. Quer dizer, ele está criticando uma atitude por ser impossível e está pedindo outra mais impossível ainda. Então, não é pouca confusão que tem aí nesses parágrafos, né? Note bem que eu não estou criticando Kant do ponto de vista desta ou daquela ortodoxia, nem católica, nem protestante, etc, etc. Eu estou apenas tentando captar a lógica interna do pensamento dele. Lógica que vai desde premissas mudas até conclusões finais. Tem premissas mudas, tem premissas não declaradas, e tem premissas declaradas, e tem, por fim, as conclusões, né? Então, a gente compreende um pensamento quando você chegou a cavar até as premissas mudas. E quando essas premissas mudas, vamos dizer, coincidem com a sua experiência, com a experiência humana em geral, você diz, bom, então isso aqui eu estou mais ou menos no reino da verdade. Pode haver algum erro aí no percurso, erro de expressão, mas substancialmente eu estou na verdade. Mas quando você vê que a premissa muda é impossível, então é claro que o edifício todo é falso. Quando você contrasta, vamos dizer, esta ausência de fundamento experiencial no indivíduo que está enfatizando que só o que é de experiência é conhecimento legítimo, eu digo, bom, cara, ele está me colocando numa situação impossível. Agora, você imagina milhares ou milhões de pessoas que leram Kant, levaram a sério e moldaram mais ou menos a sua vida espiritual por esse caminho. Todas elas se colocaram numa espécie de armadilha. Essa armadilha tornará, vamos dizer, a prece, a vida religiosa do sujeito progressivamente impossível, até que chega uma hora e diz, eu desisto dessa porcaria, ou eu desisto da religião, ou eu desisto do Kant. Mas o ponto central aí, a premissa mais básica de todas, que está mais fundo em tudo isso aí, é que ele enxerga a alma humana e Deus como entidades que existem de per si. Diz aqui a alma, a sua constituição, com alma como substância, e ali existe uma outra substância chamada Deus. A primeira está tentando falar com a segunda. Né? A existência da alma como entidade substantiva independente já nega a própria existência de Deus. Quer dizer que se o ser humano, para existir, independe completamente de Deus, então Deus não apita nada. Então, se esta alma que tem uma substancialidade própria, uma existência independente, vai falar com Deus, então, evidentemente, é uma atividade, como diz ele mesmo, totalmente inócua e sem sentido. Não é isso? Veja, ao contrário de Kant, toda a tradição religiosa, 2 milênios de tradição religiosa, insiste na necessidade absoluta da prece. Orai sem cessar, dizia o apóstolo. Isso não é brincadeira. Se você vê o livro do Relatos de um Peregrino Russo, é um camponês que ouve essa frase, ouve o padre falar essa frase no sermão, e ele fica pensando, que raio de coisa é essa de orar sem cessar? E ele fica procurando até que ele encontra um monge que ensina para ele a técnica da prece perpétua. É uma prece que você continua repetindo em silêncio o tempo todo até quando está dormindo. Ela é feita em silêncio, como requer o Kant, mas é um silêncio sem palavras. A maior parte das preces que eu faço é tudo em silêncio, eu não fico falando em voz alta, mas é em silêncio com palavras. Então, este ponto também não fica claro. Quando ele diz orar em silêncio, quer dizer, se eu oro com palavras, é óbvio que eu estou falando para mim mesmo. Tá certo? Mas quem é este mim mesmo, considerado separadamente de Deus? É uma substância ilusória. Então, é claro que eu estou falando comigo mesmo, mas tem aquele famoso haikai do Antônio Machado, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Então, você está falando consigo mesmo, na esperança de você encontrar no fundo de você mesmo o próprio Deus. Então, você não está falando, vamos dizer, para prometer obediência a alguém cujas ordens são incertas tanto quanto a existência dele. Não pode ser isto. Eu não estou orando para, olha, Deus, eu serei bonzinho, eu vou cumprir todos os seus mandamentos, etc, etc. Ninguém faz isso. Né? Só se for um idiota perfeito.
Né? Ao contrário, você vai ver uma infinidade de preces ao longo do tempo, no qual o orante, pode ser um fiel comum, um místico, um monge, etc., pede a Deus que lhe infunda a virtude do amor a Ele. E a virtude da... Você pede a própria fé, meu Deus do céu. Porque a fé, como está na Bíblia, ela não é uma disposição natural da alma, ela é uma graça sobrenatural. Então, se é uma graça sobrenatural, não adianta eu praticar essa virtude na esperança de que ela atraia a graça. Ao contrário, eu preciso da graça para ter a virtude. Isso é o que toda a tradição religiosa diz, mas Kant está invertendo.